Na sequência, nós temos agora a segunda parte do dia de hoje, no sábado, a parte da tarde. Lembrando que nós, aos amigos, que nós, na parte especificamente agora desse período, nós teremos 3 links, são 3 blocos. O primeiro bloco é agora, tá? Com um link específico. Nós vamos ter a apresentação de um trabalho. Já vou apresentar o autor, que já esteve conosco de manhã, mas continuará a nos brindar aí com seu conhecimento. E lembrando que essa retransmissão também é feita, como o Liraus comentou, com canais parceiros, né? Quero dizer aqui que é uma grande alegria contar não só com o canal do próprio Liraus, o canal do Bem, mas também com a Lê de Paula, Bruno Tavares, Espiritismo em Kardec, né, do Eric Tavares, Espiritismo JG, Espiritismo.net, Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes, do Cirlei, e o Instituto Revelare, do Beto Ramos. Eu falei Eric Tavares, mas também conhecido como Eric Pacheco, né? Então a gente vai agora já apresentar o nosso próximo palestrante, ou apresentador, na verdade. Eu vou chamar agora o nosso amigo Alexandre Fontes da Fonseca. O Alexandre, ele já esteve conosco na parte da manhã, mas eu vou fazer questão de reapresentá-lo para a turma que está chegando agora na parte da tarde. Ele pediu ao Jader para não apresentá-lo com suas credenciais acadêmicas. Eu só vou dizer que ele é professor universitário e ele é o atual assessor de ciência e pesquisa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Tem feito um trabalho muito bom. Inclusive, depois você pode falar do curso que você vai fazer de novo, tá, Alexandre? Para a gente deixar aqui mais um espaço aí de divulgação. O Alexandre tem um trabalho agora muito interessante que diz respeito diretamente às nossas atividades aqui da Liga. A Liga, acho que todo mundo sabe, é uma rede de pesquisadores, e o Alexandre ele fez um trabalho de pesquisa especificamente voltado para discutir quais são, né, ou pelo menos das propostas de apresentações, né, a valorização de Kardec nos trabalhos da LIP. Né? O Alexandre vai nos explicar melhor, né, o que ele quis dizer com isso. Então já vou passar a palavra para ele, para ele se sentir à vontade aí para participar. Você vai projetar também, né, Alexandre? Sim, Marco, obrigado. E mais uma vez a gente agradece a organização da 16º Encontro da LIP pela oportunidade da gente compartilhar com todos esse estudo. Esse estudo foge um pouco do tema, da temática sobre 160 anos do Livro dos Médiuns, mas a gente fez esse estudo com uma intenção assim da gente verificar como anda a valorização de Kardec nos trabalhos da LIP. Então vamos lá. Primeiro vamos definir o conceito da LIP. Né, para quem não sabe, acho que todos sabem, mas a LIP é a Liga de Pesquisadores do Espiritismo. E, assim, um pouco da história, né, um pouco assim, e bem breve, porque os detalhes da história, eu acho que o Jader, o próprio Marcelo da LIP, né, que costuma ficar nos bastidores aí ajudando a gente, ele tem maior conhecimento, mas, assim, a LIP foi idealizada, a informação que eu consegui colher. Ela foi idealizada em 1999 pelo Eduardo Carvalho de Monteiro, né? Tem uma foto dele aí no slide. Mas, pelo que eu averiguei, o grupo da LIP só de fato começou a interagir no ano de 2002. O propósito da LIP, assim, um dos objetivos, é congregar assim, pesquisadores que têm interesse no espiritismo. No início era sobre história do espiritismo, mas depois o grupo expandiu, ampliou assim, o seu escopo de assuntos para fazer essa congregação dos pesquisadores interessados no espiritismo. E o objetivo é a ajuda mútua para desenvolvimento de novas pesquisas, etc. Inclusive, eu peço para vocês salvarem na memória esse detalhe que o objetivo é de ajuda mútua, porque isso faz parte da análise que a gente vai apresentar aqui. Bom, sobre essa questão da valorização de Kardec, ela diz respeito a algumas reflexões que a gente tem feito, que a gente tem observado no meio espírita. Isso tem a ver com uma possível definição do conceito de ciência espírita e até de um programa de pesquisa espírita. Eu destaquei aqui os adjetivos espíritas.
a gente não vai encontrar um consenso ainda no meio espírita sobre o que seria ciência espírita. Tem gente, por exemplo, já vi nas redes sociais comentar, assim, opiniões respeitáveis, sabe? Não é nenhuma crítica, não. Mas já ouvi pessoas comentarem que, na visão delas, não existiria um aspecto científico do espiritismo, por exemplo. Outras, num outro aspecto, com outra postura, ou num outro ponto de vista, consideram que só existiria uma ciência espírita, ou o aspecto científico do espiritismo só seria desenvolvido se utilizar como base conceitos e métodos de outras áreas tradicionais da ciência, seja da área médica, ou psicologia, ou parapsicologia, ou mesmo de áreas de ciências naturais, como a física. E existe uma terceira visão na qual eu faço parte dessa terceira posição, particularmente considero ela justa, que é a de considerar que existe um conceito de ciência espírita que a gente pode fazer com base naquilo que define o adjetivo espírita. O que define o adjetivo espírita, se não a teoria espírita, ou falando de outra maneira, a doutrina espírita? Então, nesse sentido, a gente vai avaliar a valorização de Kardec. Antes eu vou fazer algumas reflexões, até para dar uma certa embasamento a esse tipo de coisa, comparando essa ideia de se definir um conceito de ciência dentro de uma certa área do conhecimento. Vamos fazer essa reflexão analisando o ponto de vista de outras áreas. Por exemplo, reflexões, então, para a gente pensar. Quem ou o que define critérios e protocolos de pesquisa da área médica? Quem ou o que define critérios e protocolos da física ou da biologia? Quem ou o que, então, deve definir os critérios e protocolos de pesquisa de uma área que leve o adjetivo espírita? Ou dizendo de outra maneira, alguém já viu uma pesquisa da área médica que não usa o conhecimento, o know-how da medicina? Ou uma pesquisa em física, de propriedades físicas, que não usa fundamentos, conceitos da física, mesmo para a biologia? Então, por que a pesquisa científica de fenômenos de interesse nosso do espiritismo não pode considerar como fundamento a doutrina espírita? Existiria ciência espírita sem espiritismo? São reflexões e a intenção aqui não é impor a resposta para isso. Quem vai discordar, a gente respeita. Mas a gente quer propor que sim, que é possível sim a gente desenvolver todo um programa de pesquisa que a gente chame de espírita com o espiritismo, cuja base e referência teórica é o espiritismo. Nesse contexto é que a gente então vai avaliar como anda a valorização dos trabalhos de Kardec. Só um minuto que travou aqui. Como que a gente vai avaliar os trabalhos publicados na LIP em termos desse conceito de valorização de Kardec? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente fez isso? E hoje a gente está apresentando. A gente avaliou a utilização da doutrina espírita. Como? No quê? Na descrição, explicação e nos resultados, na apresentação dos resultados das pesquisas apresentadas nos encontros da LIP. Tá. Como que exatamente isso foi feito? Bom, como que esse trabalho é esse que a gente está apresentando aqui? Basicamente, dos trabalhos publicados nas coletâneas dos ENLIPs, então foram analisadas as coletâneas e os seus trabalhos, a gente contou, primeiro, quantos trabalhos citaram obras de Kardec nas referências e quantos trabalhos, 2, utilizaram de fato conceitos da doutrina na descrição e explicação de conceitos e fenômenos estudados. Porque só citar a obra de Kardec pode não significar que a doutrina espírita tenha sido usada como referência para a minha análise daquele objeto de estudo reportado, divulgado no artigo. Tá. Como então isso foi feito, né? Como que a gente fez? A gente pegou todas as coletâneas, aí está uma figurinha das capas. A gente, para cada uma delas, aqui está em ordem de publicação da coletânea e não em ordem de realização do ENLIP, do encontro da LIP correspondente.
Por exemplo, essa coletânea aqui, o Espiritismo nas Ciências Contemporâneas e o Espiritismo, as Ciências e a Filosofia, contém artigos de mais de um encontro. Aí eu numerei, só para efeito de tabela, de análise dos dados, e fizemos assim. Fizemos como? Primeiro, quais são os dados crus? O que eu colhi de informação dos artigos publicados na coletânea? Eu peguei total de trabalhos publicados, número de trabalhos que citam obras de Kardec, número de trabalhos que citam a Revista Espírita, também separei esse detalhe para efeito de estudo, vai ter um comentário no final. Número de trabalhos que usaram pelo menos uma vez um conceito de Kardec nas suas explicações. Número de trabalho cujo tema e foco é um assunto não doutrinário, depois eu explico o detalhe sobre esse assunto não doutrinário. Aproveito para dizer que a gente não fez análise técnica de nenhum artigo. Por quê? Porque os artigos publicados nas coletâneas já passaram pela análise por pares. Então, não foi feita análise se é bom, se não é o conteúdo, se é certo, se é errado. Apenas a análise feita apenas contém esses índices, essas questões que estão aqui no slide. Número de trabalhos individuais. Número de trabalhos individuais, isto é, assinados por um único autor, e número de trabalhos assinados por 2 ou mais coautores. Por quê? Porque, lembra que eu pedi para salvar um dos objetivos, salvar na memória um dos objetivos da LIP, que é promover a ajuda mútua? A gente fez uma contabilização desse aspecto também. E o número total de citações a Kardec nos trabalhos. Bom, aí a gente pegou esses dados, montou a tabela com eles, olha, número de artigos, de autores diferentes, etc. Aqui, ou número, ou ano de publicação do respectivo, da respectiva coletânea. Colecionamos ali a numeração, fizemos a numerologia dos artigos que citam, usam conceitos de Kardec, os que são de focos em assuntos não doutrinários. E já comento, olha, essa coletânea de 2009 não tem nenhum artigo que usou o conceito de Kardec. Depois eu comento esses detalhes aqui. E aí, mas esses dados assim, na forma de tabela, não são muito assim fáceis, úteis para a gente trabalhar. Então a gente cozinhou um pouquinho esses dados para a gente apresentar ao freguês de modo assim mais compreensível. Primeira maneira de apresentar os dados, a gente fez assim uma tabela dessa de barras, onde a barra cinza escura são os artigos, o número de artigos para cada coletânea, né? Aqui está a sequência, é o ano de publicação da coletânea. Depois, a gente tem o número de artigos aqui em cinza claro, os números de artigos que citaram pelo menos uma obra de Kardec. Aí a gente vê como flutua muito o número de artigos no total, né, por coletânea, também flutuou o número de artigos por Kardec. Aí resolvi jogar um certo tempero nesses dados e apresentar eles de um pouquinho diferente. Assim, ó. A gente decidiu apresentar eles assim, eu dividi o número de artigos que citam Kardec pelo número de artigos publicados na respectiva coletânea, para tirar uma espécie de percentagem de artigos que citam Kardec. E cada ponto desse aqui na cor preta representa essa razão, essa fração de artigos publicados na coletânea que citaram Kardec. Essa linha pontilhada, ela nada mais é que um ajuste linear desses pontos. É uma reta que melhor se amolda ao conjunto de pontos. Só para mostrar a tendência de crescimento. Dá para estimar aqui, por exemplo, uma variação aproximada de 4% por ano ou por publicação, por coletânea. Mais ou menos. Por ano de publicação, aproximadamente. Não são 10 coletâneas, são 9 coletâneas, então esse número é por ano, não é por coletânea. Ok. Aí, a gente fez o seguinte. A gente selecionou agora outro conjunto de dados. A gente pegou os artigos por coletânea e os artigos que usaram conceitos de Kardec. Agora sim, né, de novo, os dados flutuam. Então, aqui as barrinhas cinzas, né, que representam os artigos que usaram pelo menos um conceito da doutrina na sua descrição. Também oscilam, também flutuam. Então, a gente fez a mesma coisa. Apresentou o resultado com base na divisão. Artigos que usaram Kardec
dividido pelo número de artigos publicados na respectiva coletânea. E traçamos ali a melhor reta que ajusta os pontos para ter uma ideia da variação. A variação dá um pouquinho maior até do que a da citação de artigos de Kardec. Se eu não estimei errado, dá algo em torno de 5% por ano. Assim, uma medida apenas do número crescente de artigos que usaram Kardec. Bom, aí vamos juntar aí os resultados. Eu vou botar aqui junto a curva anterior, aqui agora com a cor vermelha, os artigos que citam Kardec. Olha que curioso que os pontos acompanham quase, exceto por esse ponto aqui, ó, por esse ano aqui, a coletânea de 2018, os pontos seguem assim quase que a mesma ordem, o que é razoável, né? Afinal, quem cita Kardec é uma boa chance de usar Kardec, usar conceitos da doutrina para estar explicando, descrevendo aquilo que está sendo o objeto de estudo do trabalho. Mas assim, não é obrigatório ser igual, mas tudo bem. Isso aqui sugere que mensurar as citações a Kardec não é uma métrica ruim para avaliar a utilização da doutrina como base, como fundamento, em algum aspecto, mesmo que pouquinho. Ok. A gente enumera algumas razões, não dá para concluir, porque isso é muito subjetivo, esse tipo de coisa é bem pessoal, a questão da escolha dos fundamentos, da base que usa para fazer as explicações dos seus conceitos, dos seus estudos. Mas possíveis razões para esse crescimento poderia ser o seguinte: a partir do 11º Enlip, em 2015, os encontros tiveram uma temática específica. O 11º Enlip teve como tema reencarnação, 12º sobre mediunidade, 13º sobre preces e curas espirituais, 14º sobre sobrevivência da alma, o 15º sobre Allan Kardec, 150 anos depois. Então, assim, são temas que sugerem alguma coisa mais doutrinária. Pode ser que isso tenha favorecido esse tipo de crescimento, embora ainda humilde, assim, embora talvez nada muito forte, impressionante, mas, enfim, pode ter sido uma boa ideia a sugestão das temáticas. Bom, aí eu separei esse slide para comentar sobre os trabalhos cujo foco ou tema não são doutrinários. Tá. Vejam, eu repito, eu não fiz análise de mérito dos trabalhos. Por quê? Porque os trabalhos foram analisados por pares, exceto acho que a primeira coletânea, que não teve isso, segundo a informação que eu tive. Depois alguém me corrija, o Jader, ou o Marco, ou a Júlia, ou quem conhecer, talvez pode me corrigir se eu estiver enganado, mas excetuando a primeira coletânea, todas as outras, os trabalhos das coletâneas passaram pela análise por pares. Mas a questão dos trabalhos cujo tema não é doutrinário, assim, o que são eles, né? São trabalhos que não tinham como objetivo analisar e esclarecer questões, problemas ou fenômenos de natureza doutrinária, como mediunidade, existência e sobrevivência da alma, reencarnação, fluidos, passe, etc. Mas sim, esses trabalhos eram sobre temas que são de interesse espírita, mas não necessariamente doutrinários. Por exemplo, estatística de adeptos espíritas por região no país, por cidade. Isso não é um conceito que precisa citar Kardec. É uma análise de número de casas espíritas, número de trabalhos espíritas, de grupos espíritas, etc. Fazer essa estatística por faixa etária. É um tipo de pesquisa que não necessariamente precisa de conceitos doutrinários. Análise científica de teorias não doutrinárias. Se a análise é da teoria não doutrinária, eu não preciso usar como base. Se é uma análise, por exemplo, se alguém usa a física quântica para defender uma teoria que é fora da doutrina, mas que queira propor a aceitação no meio espírita, eu vou usar a própria ciência para avaliar essa hipótese científica. E eu não preciso usar a doutrina para avaliar hipóteses com base em outras áreas do conhecimento. Então, tudo bem também nesse aspecto em particular. Por exemplo, pesquisa em história de personalidades espíritas, onde nasceu, como viveu, onde cresceu, que centro fundou, que trabalho fez no movimento, etc. Estudos sobre a gestão, administração da casa espírita, ensino sobre espiritismo, pesquisas em ensino de espiritismo. Não necessariamente a gente precisa usar como base a doutrina, porque o foco desses trabalhos são outros. E nem por isso eles deixam de ter o mérito deles.
Inclusive, numa coletânea lá, a 11ª, sobre reencarnação, houve trabalhos que analisaram as pesquisas, por exemplo, de pesquisadores contemporâneos, como Ian Stevenson, qual o método que ele empregou, o resultado que ele teve dos casos sugestivos de reencarnação. Uma análise dessa metodologia, dessa lógica, não precisa necessariamente citar a doutrina espírita, porque o conceito é outro. Mas, enfim, são exemplos de estudos interessantes que não necessariamente precisavam citar Kardec. Então, a gente não está fazendo esse juízo de valor com relação aos trabalhos. Eles existem, têm seu valor, mas a gente está avaliando aqueles em particular que citaram Kardec. Bom, dados mais cozidos. Então, a gente, tentou extrair um pouco mais desses dados. Olha, esse é o gráfico seguinte, então, é um número desses artigos que a gente acabou de falar, que não tem foco em conceitos doutrinários. Olha, o número deles, até onde eu consegui inspecionar nas várias coletâneas, olha, eles caíram bastante nos últimos anos, últimas coletâneas, na publicação das coletâneas. Isso é interessantíssimo. Parece que houve um interesse maior de estar usando Kardec e seus conceitos. Então, isso é uma coisa interessante, esse gráfico em particular. Bom, o que mais? Tem mais. Agora é sobre o número de artigos publicados de maneira individual. Agora eu quero analisar um dos objetivos da LIP, que é o fomentar colaborações, estimular colaborações. Olha, aqui é o número de artigos por coletânea que foram assinados por indivíduos, uma única pessoa, e depois eu mostro artigos que são assinados por 2 ou mais pesquisadores. A gente vê aqui uma flutuação nesse número. E aí, quando a gente faz aquele ajuste linear, está vendo aqui uma tendência de queda. E aí, quando a gente põe o número de artigos em colaboração, 2 ou mais, a gente também flutua, mas tem aqui algumas coletâneas que não tem nenhum artigo em colaboração. Mas a gente vê uma certa, assim, se a gente tiver boa vontade com a questão dessa análise da média dos pontos, dessa tendência dos pontos, essa linha tracejada indica que há um crescimento. Será que esse crescimento é verdadeiro, é espúrio, pode ser uma coisa da flutuação? Não sei. Mas a gente espera que a LIP consiga, sim, estar estimulando maior colaboração entre os pesquisadores, que existam mais trabalhos em colaboração, porque isso enriquece. A gente teve de manhã 2 trabalhos em colaboração, apresentados na manhã de hoje. Então, isso é legal. Isso, assim, é uma coisa legal que a LIP tem de objetivos. Bom, isso é legal, mas aí eu vou fazer um alerta. Porque essa questão da valorização de Kardec, ela pode estar implicando em algumas coisas. Por exemplo, lembra, quem assistiu de manhã, eu citei que no começo desse ano a gente apresentou um questionário para o movimento espírita, de modo geral, divulgamos, pela Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita, sobre concepções de ciência e ciência espírita. A gente obteve 424 respostas, pessoas que são pelo menos interessadas no assunto. E uma das perguntas que eu escolhi, já que a gente participa há muito tempo da LIP, é essa aqui, Você conhece a Liga de Pesquisadores em Espiritismo? Do Espiritismo, a LIP? Pois é, olha a resposta. A maioria respondeu não. Então, a LIP ainda não está tão conhecida, mesmo dentre aqueles que têm interesse em ciência e ciência espírita, nesses temas. É claro, essa pesquisa que eu fiz é amadora no sentido estatístico. Eu não escolhi lugares diferentes, assim. A gente divulgou o questionário e aguardou a resposta, Tá. Aí, prosseguindo. Números gerais de curiosidade. Estou me aproximando do final. Dos 75 trabalhos publicados, 47 citam pelo menos uma obra de Kardec, 14, 18,6%, citam pelo menos um artigo da Revista Espírita. O pessoal ainda não está muito ainda citando a Revista Espírita, utilizando-a. 49, 65%, pouco mais, dos trabalhos tratam de temas envolvendo questões doutrinárias. Mas olha que curioso, pouco mais da metade desses 49 usaram as obras de Kardec como base para explicação ou descrição
do conceito doutrinário estudado. De novo, não é uma análise, não é um juízo de valor, mas é uma verificação assim, técnica sobre o tipo do trabalho. Ao todo, 80%, né, 60 trabalhos são individuais de todos que a gente observou. A gente analisou só a coletânea, e uns 15 em colaboração. E a gente teve, ao todo, 63 autores diferentes. Eles não vai bater com 75, porque teve autor que publicou mais de uma vez, publicou trabalhos diferentes. Então, a gente teve isso. Tá. Estou terminando. Ok. Peraí. Isso. Números e citações rápidas de Kardec. Olha, assim, a média. 2,57 citações de Kardec por trabalho, coletâneas que mais citaram Kardec. Essas 3 aqui, com os números totais e a média por artigo, mas cuidado com as médias. Vamos tomar cuidado com as médias, porque esse artigo aqui do Alexander e do Klaus, só eles foram publicados nessa coletânea, tem 28 citações, ou seja, as 6 restantes estão divididas pelos outros trabalhos da coletânea. E aqui um trabalho, acho que é do Marcelo Gulão, que citou 25, né, um único trabalho aqui do Sobrevivência. Estou quase acabando. A gente fez um ranking de quais autores publicaram mais artigos em todas as 9 coletâneas, apresentados nos 15 Enlipes. Isso aqui é curiosidade. Em terceiro lugar, o amigo Ademir Xavier, com 4 trabalhos. Em segundo lugar, empatados 2 pesquisadores. E, em primeiro lugar, um pesquisador ou pesquisadora com 7 artigos. Quem serão? Não percam, quando sair a coletânea, vai estar lá os nomes de cada um. Então, vamos lá. Conclusões, meu tempo já passou. Olha, gente, a gente nota um crescimento nas citações de Kardec no uso da doutrina, na descrição das explicações, isso é legal. Parece que as temáticas incentivam isso. A gente particularmente defende que essa linha, esse programa de pesquisa que use a doutrina espírita como base, e consideramos importante essa valorização sem o viés religioso. Bom, agradeço mais uma vez, aqui colocando de novo, divulgando um curso de Ciência e Pesquisa Espírita que a gente vai realizar. Olha, começa semana que vem, a gente tem vagas ainda. Inscrições, por favor, mande um e-mail para a gente. Obrigado, Marco. Obrigado, Alexandre. Sempre é uma satisfação ouvir você explanando aí sobre os nossos próprios trabalhos, né? Serve para fazer uma autorreflexão, inclusive, né? Bom, Alexandre, a gente tem, claro, nosso tempo ele não é muito longo, mas nós vamos fazer aqui um rápido ponto aí de reflexão. Tem algumas questões, tá? Mas eu vou partir de uma. O que você considera relevante em termos de uma produção científica sobre a temática espírita, que a Liga, em particular, que você tenha percebido na sua análise, que a Liga colaborou para uma disseminação em termos de reflexão, ou até aspectos que você acha que poderiam ser explorados de maneira mais intensa? Olha, eu não foquei num trabalho em particular. Notei que tem trabalhos interessantes, por exemplo, de algumas das primeiras coletâneas. A memória eu não lembro exatamente, mas tem um trabalho, acho que aquele do Alexander e do Klaus, que analisa um programa de pesquisa espírita e usa conceitos da filosofia da ciência para avaliar esse tipo de coisa. Eu noto que as pessoas, assim, em alguns dos vários trabalhos que a gente acompanhou, assistiu às apresentações, parece que existe um conflito no uso do referencial espírita, como se isso fosse uma coisa religiosa, como se fosse uma questão de fé eu citar Kardec como base e não, por exemplo, métodos que são claramente considerados científicos de outras áreas. Então, assim, essa é uma impressão que eu tenho. Por exemplo, outra coisa que eu percebo, eu creio que para interesse até maior da nossa comunidade espírita, porque a gente tem muita gente que não é pesquisador profissional e acompanha os trabalhos dali, porque tem curiosidade, tem interesse. Acho que é interessante inserir análises espíritas, mesmo em assuntos que não sejam necessariamente assim doutrinados.
Por exemplo, vou pesquisar a história de um autor que, em paralelo com Kardec, ou um século depois ou antes, fez pesquisas de fenomenologia psíquica, espiritual ou anímica. Não é interessante saber se o que a pessoa concluiu, o que está coerente ou não com a doutrina, é um dado a mais além do fato histórico ou do trabalho que a pessoa faz. Então, eu sinto falta na apresentação de estudos do tipo. Eu, por exemplo, sinto um pouco de falta. Eu, como espírita. Mas não quer dizer que o trabalho foi ruim. Não. Foi, sem dúvida, a contribuição de todo mundo foi bem bacana. Mas poderíamos fazer mais. Talvez, eu não sei, isso pudesse atrair mais interesse de mais pessoas para participar dos Enlivre, para conhecer e até futuramente estar participando, né? Apresentando pesquisas, etc. Excelente. Muito bom. Bom, agora vamos para algumas rápidas perguntas aqui. Eu vou trazer o do nosso amigo Beto Ramos. Ele pergunta se nós podemos afirmar a existência de uma epistemologia espírita. Olha, eu diria que sim. Essa é uma pergunta boa para os filósofos, né, que entendem o conceito do conhecimento espírita. Eu diria que sim. Eu diria que o Kardec fez esse primeiro trabalho de tornar conhecimento um conjunto de crenças a respeito da existência da alma, sobrevivência da alma, mediunidade, a possibilidade, né, de comunicação, reencarnação e vários outros conceitos, inclusive vinculados de aspecto até religioso, leis morais, leis naturais, divinas. Quer dizer, o Kardec buscou uma maneira de tornar conhecimento o que era um conjunto de crenças, muitas vezes misturadas com acessórios assim simbólicos ou de rituais que eram menos importantes. Então, Kardec desenvolveu, né, uma vez que se certificou dos fenômenos, da validade dos fenômenos, ele começou a procurar maneiras de verificar a validade e nisso, ele, assim, no meu entendimento, sim, que ele acabou construindo um conhecimento espírita digno de se tornar um fundamento para a gente poder usar para dar continuidade a um programa de pesquisa usando a base doutrinária. Perfeito. Sem prejuízo para outros pensamentos e outras frentes. Perfeito. Muito bom. É um tema longo, eu acho que até alguns colegas que estão muito próximos de nós, por sinal, a próxima apresentação, que é do Humberto, né? Humberto também poderia participar aí dessa resposta. Mas vamos trazer aqui mais uma indagação. Agora a gente tem a participação da Ana Cristina. Ana Cristina, ela fala o seguinte, ela tem uma dúvida. Quando se fala em ciência espírita, quer-se dizer a ciência material aplicada ao espiritismo, ou seria uma nova ciência, algo como uma ciência espiritual? Ela continua com uma outra, a frase dela terminando aqui, aí ela cita, esse LG deve ser Livro dos Médiuns, suponho, os fluidos, ela cita a frase, né? Há, portanto, luz material e luz espiritual, onde a primeira é estudada pela ciência material e a outra teria de ser estudada pela ciência espiritual. O que você me diz, Alexandre? Eu diria assim, que o sentido é esse segundo sentido da pergunta, que não é o sentido de se investigar fenômenos espíritas com base em outras ciências. Não que não possa. Você tem um objeto de estudo, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do DNA, ele é investigado pela biologia, pela química, pela física, até a matemática mete lá o seu dedinho lá na descrição das propriedades desse mesmo objeto de estudo. Então, mediunidade, enfim, fenômenos anímicos ou mediúnicos podem ser estudados por qualquer linha de pensamento, fundamento. Em particular, a doutrina tem uma linha, tem um aspecto científico, e é esse aspecto que a gente quer valorizar quando a gente fala valorizar Kardec, é valorizar a teoria espírita como base e fundamento para se investigar fenômenos espíritas. Então, assim, a resposta é sim, é nesse sentido como a amiga perguntou. Entendi. Até nessa linha, acho que é uma questão muito recorrente. Pode falar, Alexandre. Não, inclusive, lembrei aqui que a gente analisa e discute isso nesse curso que a gente vai estar apresentando pela USE, pela Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita da USE, a gente discute esse tipo de enfoque, e que é possível, e a gente defende ele, inclusive com base em conceitos de filosofia da ciência, etc. Estão todos convidados, quem puder participar.
Perfeito. E a gente tem mais espaço ainda rapidamente aqui para algumas questões. Eu colocaria uma um tanto provocativa. Você entende, Alexandre, que as pessoas, quando dizem que o Espiritismo tem 3 aspectos, o científico, o filosófico, ou moral e religioso. Que aspecto científico as pessoas estão falando? Porque até que ponto a gente vê ciência na casa espírita? Pois é, essa é uma boa pergunta. Assim, eu não vejo que as pessoas praticam ciência na casa espírita, mas eu não vejo isso com gravidade. Eu noto nas mídias espíritas uma certa crítica ao movimento espírita, pelo movimento espírita não agir com esse caráter investigativo que o Kardec sempre teve, ao realizar os fenômenos, evocar espíritos para esclarecer questões, coisas assim e outras mais. Eu gosto de fazer uma comparação com a sociedade. Vou tentar ser bem breve para o tempo. Imagina os médicos, a medicina, por exemplo. Existem os médicos que vão prestar serviço para a sociedade. Eu estou doente, vou no médico. Ele vai me examinar, vai diagnosticar, vai pedir exames, vai diagnosticar o que eu estou de doença e vai me dar um remédio ou um tratamento para eu sarar. Esse médico está usando o conhecimento que foi pesquisado, desenvolvido e comprovado no passado pela medicina, por pesquisadores no passado, e está usando isso a serviço público. Agora, existe um conjunto de médicos que fazem a pesquisa de novos tratamentos, novos remédios, descobrem novas doenças, tratamentos e vacinas, né, como a gente está vivendo hoje, a situação da pandemia, e esses são menos conhecidos da sociedade, mas o trabalho deles vai se tornar lá na frente objeto de aplicação dos primeiros que a gente deu exemplo. Comparando isso com o movimento espírita. O movimento espírita, o que ele faz? Ele usa o estudo e a pesquisa que o Kardec realizou para prestar o quê? Eu vou pôr entre aspas serviço, mas o que eu chamo de serviço? Para prestar o quê? A oportunidade do estudo doutrinário, a prática segura da mediunidade, a assistência espiritual e outras atividades que o movimento espírita realiza. Grupos e casas assim, eles não têm obrigação de fazer pesquisa. Eles têm obrigação de ser fiéis ao fundamento daquilo o adjetivo que eles usam. Mas tirando isso, eles não têm obrigação, não há como cobrar, não é nem caridade, é falta de caridade cobrar esse tipo de coisa do movimento espírita. Mas dentre aqueles que querem fazer pesquisa, vamos aprender, vamos ver como que é esse know-how de fazer pesquisa e vamos começar, né, essa outra frente. Perfeito. A gente tem tempo agora só para mais última pergunta aqui, e de maneira bem objetiva, tá? Vamos trazer aqui a Eliana, ela pergunta, aí é a que, tá? A que você atribui a queda de citações de Kardec e a valorização de outros autores na pesquisa que você levantou, Alexandre? Olha, difícil dizer, difícil responder assim com certeza, porque cada pessoa tem sua linha, tem seu jeito de pensar. Eu tenho a impressão que há um preconceito com relação ao uso da doutrina como ciência. Algumas pessoas olham ciência só o que medicina, ou a física, ou outras áreas assim tradicionais de pesquisa fazem. E isso assim, do ponto de vista filosófico, isso não se sustenta de modo absoluto no curso que a gente faz. A gente tenta justamente justificar que não precisa. Eu tenho a impressão que algumas pessoas têm esse tipo de visão. Algumas acham até que é fundamentalismo usar Kardec para explicar os fenômenos. É um certo exagero. Eu sou físico, sou professor de física, faço pesquisa em física. Ninguém nunca me chamou de fundamentalista porque eu uso os critérios e protocolos da física para validar o que a gente faz de estudo. Então, acho que isso é um cuidado que precisa a gente ter para não cair nos excessos. Perfeito. Quando você cita a física clássica, ninguém te chama de fundamentalista, né? Exatamente. Muito bom. Alexandre, eu queria agradecer a sua participação, foi excelente. Eu acho que o seu trabalho serve não só para o público que está nos vendo, até para conhecer um pouco mais a Liga, mas para nós mesmos da Liga, para nós repensarmos as características da produção que tem sido feita, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Você sempre aí atencioso também com a Liga, é um dos participantes ativos da Liga, e que possamos contar com mais novidades aí sua para as próximas oportunidades.